Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio falando da Free Agency da NBA, mais um episódio falando de Chicago Bulls, mas dessa vez não é só de Chicago Bulls, porque tem mais time envolvido aí no move que Chicago Bulls fez. Sim, vamos falar de DeMar DeRozan no Chicago Bulls, mas isso implica também falar de San Antonio Spurs, os rumos dessa franquia poderosíssima que todo mundo que começou a acompanhar basquete nesse século aprendeu a respeitar e por vezes temer. Ao meu lado, Lucas Nepopop, considerado o inimigo íntimo do San Antonio Spurs. Por que íntimo? Porque ele já conhece o San Antonio Spurs de muitos carnavais. Tudo bem, Lucas? Animado para falar de Chicago Bulls e de San Antonio Spurs? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Muito animado porque nesse momento eu tô olhando de cima, né, pro San Antonio Spurs como alguém que olha e fala, cara, que time complicado, né, que time complexo, buscando um rumo na vida, né. Então era tudo que eu queria por muito tempo, Guilherme, mas na verdade, respeito máximo, né. Você falou, muita gente aprendeu a temer. Eu sou um dos maiores tementes a San Antonio Spurs, né, porque deu muita chicotada, muita pancadinha em traseiros gordos de torcedores do Phoenix Suns ao longo do tempo, né, Guilherme? Os glúteos dos torcedores do Phoenix Suns estão acostumados aí a levar chutes do San Antonio Spurs, de Popovich. Então, quando a gente olha assim para uma temporada do San Antonio que dificilmente vai estar em playoff, dificilmente vai estar brigando por coisas relevantes, a gente dá um sorrisinho de canto de boca. Mas essa off-season, Guilherme, para o San Antonio Spurs é muito relevante. A gente vai falar com profundidade aqui nesse episódio. Aliás, com atenção aqui nesse episódio sobre o que a troca do DeRozan significa para o San Antonio Spurs, mas de maneira holística e radical lá no Fadinha, né? E como hoje vai ser um episódio rápido aqui, Guilherme, vou explicar rapidamente o que é o Fadinha, pode ser? Pode ser, claro, por favor. Fadinha é uma sigla, né, que significa Free Agency, doideira intensa, nossas humildes análises. E nesses episódios do Fadinha, que são exclusivos para apoiadores do Café Belgrado, a gente fala com muita intensidade, né, de maneira holística e radical, de franquias, né, de o que esse off-season está significando para tal franquia. E o próximo Fadinha vai ser sobre San Antonio Spurs, e tem muita coisa a ser falada, positivamente e também questionavelmente, digamos assim, Guilherme. Faremos perguntas aí sobre o futuro de San Antonio Spurs. Mas aqui hoje a gente vai falar de DeMar DeRozan primeiro no Chicago Bulls, Guilherme, de maneira abreviada, né? Porque temos um episódio inteiro de Fadinha sobre os rumos do Chicago Bulls com o GM Arturas Karnisovas, e essa chegada do DeRozan significa mais uma acelerada, né, no Chicago Bulls. Eu acho que sim. Acho que o Karnisovas teve um tempo assim para sentir a equipe, sentir o plantel, ter contato com os jogadores, ter contato com o cargo, né? Que é um cargo muito grande, ter que lidar com as entrevistas, com a pressão, com os donos, né? Objetivamente, né? A gente sabe que o Karnisovas é um cara que está circulando na NBA já tem um tempo, no basquete então há mais tempo ainda. Mas como GM, a vida muda, né, Lucas? Tudo muda, né? Por exemplo, nunca mais ele teve que esperar a mensagem no WhatsApp. Ele manda a mensagem no WhatsApp, a pessoa já respondeu. É uma coisa louca, assim, porque a pessoa que é GM, Lucas, ele tá num dos 30 empregos mais procurados por quem é dirigente de basquete no mundo. Não existe emprego maior. Nem dá pra dizer que é procurado, porque a maioria nem pensa nisso, né, Lucas? Mas assim, é um dos 30 cargos mais cobiçados para gestão esportiva de basquete no mundo. Não existe cargo maior do que esse para você comandar time. Pode existir commissioner, pode ser presidente da FIBA e coisa grande, mas eu tô falando de gestão esportiva, montar time, trocar jogadores, não tem nada maior. Então, acho que a chegada dele foi de adaptação, de compreensão, mas também de muita atividade, né? A gente já falou bastante sobre ele na série exclusiva para apoiadores, fica o convite, a partir de R$9 todo mundo tem acesso. É muito legal e pela Aurelo fica muito fácil, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E acho que essa off-season, Lucas, ele anotou ali, desde a trade deadline que ele trouxe o Vucevic, ele deu o sinal de que não quer mais esperar, não quer mais sentir terreno, não quer mais construir paulatinamente, quer ser agressivo, vai buscar as principais peças disponíveis no mercado, e é isso, né? O DeRozan e o Lonzo Ball, o Caruso eu acho que é outro caso, mas assim, o Lonzo Ball e o DeRozan eram as peças que estavam disponíveis para negócio. Na Free Agency não tinha ninguém querendo conversar
do nível do Lonzo. Tem outros bons jogadores aí, mas free agent, jovem, que tava aí pro jogo, que alguém poderia apostar. Quem que tinha além do Lonzo, que de fato tava topando sair do time, que de fato não queria só uma oferta melhor para buscar uma renovação, que queria ser uma cara da franquia, uma cara da posição? Tinha muitas opções para além do Lonzo, não. E jogadores disponíveis para troca, objetivamente, que a gente ouve falar há muito tempo, cara, a gente ouve falar do Kevin Love, a gente ouve falar de um outro jogador que é satisfeito, o Kyle Lowry, mas assim, um jogador, um pontuador prolífico, um cara protagonista por onde passou, é o DeRozan. Então, o Bulls foi lá, Lucas, e vou usar o termo aí que se usa muito, né? Ele fez a feira, né? Contratou aí jogadores, montou um elenco muito interessante. É o melhor elenco para o que a NBA joga hoje? Não, não é. O DeRozan adora chutar de 2, ele até contra chutar de 3. Tem um podcast que ele conta a sua história sobre o arremesso de 3 lá pro J.J. Redick, que é fabulosa. Ele falou assim, eu sei que eu posso, eu quando voltei provei para todo mundo, chutei em alto volume, mas não quero chutar de 2 mesmo. Não sei se o Karnišovas vai chamar ele para conversar. Os lituanos são especialistas em 3, de repente para ele pode ter um diálogo especial aí, né? O Lonzo Ball talvez até em lituano, né, para deixar o DeRozan confuso. Bem confuso. O Lonzo Ball é outro cara que precisa dar algumas respostas, mas enfim, não é um time perfeito que o Bulls montou, mas é um time que, diante da situação colocada, acho que foram moves muito interessantes, muito arrojados até, vou usar o arrojado aí pra ele. E o Bulls vai começar a próxima temporada, Lucas, como um time que é pra ver, né? Time que vai passar no League Pass, você quer ver, time que vai passar na TV, no Gaulês, de repente, você quer assistir, porque olha a linha que eles estão montando, né? Lonzo Ball, Zach LaVine, DeMar DeRozan, eu não sei como é que eles vão fazer ali com o garrafão, se o Lowry continua ou não, Vucevic, se você quiser trazer a juventude, né, pode ter o Pat Will, se quiser jogar no small ball, você pode trazer o Caruso para essa rotação titular. Cara, é showtime o tempo todo, é jogada plástica, é carisma, é irreverência, é TikTok, é highlight no Twitter, camisa 23, hein? Um salve pra galera do camisa 23 que posta sempre as melhores jogadas aí no Twitter. Então, cara, eu tô bullsado, Lucas, eu tô carniçovizado. É sobre isso, né, Guilherme? O Bulls, acho que ele aponta para essa aceleração, né? O Bulls viu, por exemplo, o Knicks, né, montar um time e ficar em quarto lugar do leste de maneira meio desavisada, né? Então o Bulls olha e pensa, por que não a gente, né? Então o Bulls tem esse interesse em voltar para playoff, voltar bem para playoff, é algo que o Karnišovas já vem apontando há um tempo. O Bulls gastar dinheiro é também uma novidade, né? Por muito tempo se falava do Paxson e do Gar Forman como caras sovinas aí, que não investiam no time, né? Que acabavam deixando sair talentos caros, né? Então esse é um Bulls agora diferente, que investe, que paga, que traz jogadores como o Vucevic, que traz jogador como o DeRozan, pagando, né? O DeRozan pegou um salário bem interessante, 85 milhões por 3 anos, talvez não fosse o piso do mercado dele, talvez é bem mais próximo do teto do que ele conseguiria nessa free agency. E além disso, a posição, né? Uma contínua posição de destaque, jogando por um time onde ele vai ser extremamente importante. E o Bulls monta uma linha com vários playmakers, né? Tem Zach LaVine, agora traz Lonzo Ball, traz DeRozan. A gente já viu outros times que não são vistos como potências, mas que com vários playmakers em quadro ao mesmo tempo acabam fazendo grandes jogos, como foi o caso do Hornets ano passado, né? Com Hayward, LaMelo, Terry Rozier, Devonte Graham. Além desses 3 playmakers, tem o Kobe White, que talvez a maioria deles sejam do tipo produzir para si mesmo, a não ser o caso do Lonzo Ball, né? Que é claramente um pass first guard, né? Um cara que está sempre buscando assistência, mas os outros, né, normalmente produzem um pouco mais para si mesmo do que para o time, do que para os companheiros, digamos assim. Mas, de qualquer forma, são múltiplos ball handlers capazes de criar o seu arremesso, né? Então isso é bem interessante quando você coloca ao redor chutadores. O Bulls precisa de respostas aí também nesse sentido, mas o Vucevic, por exemplo, é um chutador
Vai ter um jogador super jovem que a gente está acompanhando de perto a evolução, que é o Patrick Williams, né, que foi, em certo momento, parecia um reach ali, quando começou a ser divulgado, olha, vai ser quarta escolha. A gente falou sobre isso lá no Fadinha, né, mas não, o Karnišovas topou. E essa chegada do DeRozan significa, assim, um Bulls forte, um Bulls brigando, um Bulls querendo estar entre as 6 primeiras equipes que tem vaga direta nos playoffs, né. Ofensivamente, eu aposto que vai dar muito certo esse Chicago Bulls, é muito talento. Defensivamente, é um time que vai precisar entregar respostas. Agora, sim, o Bulls precisou mandar o quê, né? Porque o Bulls adquiriu um jogador via troca, sign and trade, né? Não foi simplesmente uma assinada, precisava mandar salário para o outro lado. E o Bulls conseguiu mandar uma escolha de 2025 de primeiro round, protegida ainda, ou seja, uma escolha longe, né? O Bulls nem sabe que tipo de escolha vai ser essa, ainda é protegida. Algumas escolhas de segunda rodada, sendo uma delas do Lakers de 2022, que a gente imagina que vai ser uma escolha bem ruinzinha, né? Uma escolha do Lakers, um dos melhores times da Conferência Oeste, e uma escolha do Bulls também de segunda rodada futura. Então não foi grande coisa do ponto de vista de draft, né? Tem essa escolha de 2025, talvez a grande peça, mas é protegida. E em jogadores foram Al-Farouq Aminu e Tadeusz Young, jogadores que provavelmente o Bulls não pensava em contar com eles para essa temporada. Então não precisou trocar o Markkanen, por exemplo. E é uma coisa importante, a gente não sabe o que o Bulls quer do Markkanen. A gente sabe que o Markkanen não quer o Bulls, né? Ele falou isso para um veículo finlandês. E então não sabemos para onde vai. Muita gente já ficou sem dinheiro nessa free agency para ir atrás do Lauri Markkanen. Então talvez só tenha o caminho da sign and trade, e aí o Bulls pode conseguir mais um asset aí também com o Lauri Markkanen, arrematando aí uma free agency bem interessante para a franquia de Illinois. Agora, Guilherme, se o DeRozan veio barato para o Bulls, é porque o San Antonio Spurs do outro lado conseguiu pouca coisa por ele, né? Agora, ele poderia simplesmente sair, não era obrigado o San Antonio conseguir nada. Então, por isso, não se vê com maus olhos essa troca do San Antonio Spurs, pegando contratos expirantes. Uma escolha de primeira rodada, embora protegida, é uma escolha de primeira rodada que acaba envolvida em trocas, tem seu valor. Contratos expirantes de veteranos. O Spurs acabou perdendo todos os seus outros veteranos, a gente vai falar sobre isso lá no Fadinha. Então o Tadeusz Young acaba se tornando uma referência veterana nessa equipe do San Antonio Spurs. Sobre a saída do DeRozan, a gente vai falar muito da formação do elenco do San Antonio Spurs, da aposta na juventude, mas sobre a saída do DeRozan especificamente, você acha que aponta para o que nesse San Antonio Spurs? O San Antonio Spurs, Lucas, a impressão que eu tenho, né? Posso estar sendo injusto, não conheço os bastidores da NBA, não para fazer esse tipo de afirmação. Ele parece aquele cara que joga fantasy. Boa parte da galera que curte NBA já jogou fantasy em algum momento, né? Com outros jogadores, outros companheiros. Aquele cara que não troca, né? Aquele cara que não responde, aquele cara que deixa a proposta lá no site, que não faz contra, não faz nada, né? Só deixa o time. E aí, ele não é considerado um time difícil de conseguir troca porque ele é um negociador duro. É porque ele não negocia. Então, o outro time tem que ser ativo para conseguir alguma coisa desses GMs de fantasy, né? A impressão de fora que eu olho do Spurs não é que o Spurs estava desesperado buscando vários negócios possíveis e conseguiu o melhor de todos os mundos dentro das possibilidades por DeRozan. A impressão que eu tenho, posso ser injusto, reitero, é que o Bulls foi quem mais quis, sabe? Foi quem mais insistiu, foi quem ligou pro GM lá do Fantasy, Lucas, na hora do almoço, sabe? Falou assim, cara, eu tô trabalhando, é só um Fantasy isso. Não, cara, mas eu quero do seu craque aí. A impressão que eu tive é que o Karnišovas foi muito ativo, colocou como meta mesmo buscar os melhores jogadores disponíveis, sabia que o Spurs tinha o DeRozan. É que é curioso isso, né? Porque em quadra, o DeRozan, os Spurs tinham o DeRozan em altíssima conta, né? Ele dominava a bola, todos os ataques. 5 minutos finais era DeRozan Ball. É um cara que o time confiava para pontuar, criava as vantagens para os outros meninos, né? Boa parte do elenco dos Spurs é bem jovem atualmente. Conseguirem já criado uma vantagem, atacar a cesta, etc. Então, ele é tido pelo Pop, pela direção, em altíssima conta. Agora, o move, ele sinaliza um pouco, acho que a leitura geral que a comunidade dos Spurs tinham pelo jogador, né? Que é o quê? É um tipo de jogador que, de fato, é muito bom, de fato contribui para vitórias, mas não te faz sonhar, não te tira do lugar, não te tira de patamar.
enquanto isso, o time tá repleto. Se fosse uma de música, jogos. Guilherme, se DeRozan fosse uma música, que música seria? Se fosse do pagode, seria tipo um pagode axé, seria um araqueto? Ou o araqueto faz sonhar mais do que o DeRozan? Acho que é complicado você encontrar na... Se você tá ouvindo um barulhinho, você tá ouvindo um barulhinho de fundo aí ou não? Como se fosse o Francisco batendo bolinha de ping-pong como se fosse uma bola de basquete. É isso que ele tá fazendo mesmo. Nesse momento ele tá Futuro craque. treinando. Peço perdão aí se o som ofendeu os seus ouvidos, mas é um jovem talento de basquete, então tem a ver com o pod. Nós não vamos tirar na edição. Então... Ô Lucas, nesse movimento eu acho que sinaliza um pouco que a própria comunidade do Spurs, os torcedores, os fãs, a mídia que acompanha, pensa do DeRozan, que é um cara que, embora seja muito bom, posso viver sem ele e acho que pensando a médio e longo prazo, trabalho para desenvolver meus jovens se ele não tiver em quadra. Agora, Arte popular então. Arte popular, DeRozan. É um fricote? Sim. Vem aqui, te quero do meu lado. Essa música é boa. É muito boa. E eles perderam também o Pat Mills, né, nessa off-season, então de fato é uma guinada a caminho da juventude. Agora, olhando a saída desses dois jogadores, especialmente o DeRozan, eu fico meio desesperado em como o Spurs vai pontuar esse ano, né? Assim, eu não sei o que eles estão pensando, não sei que nível que esses jovens vão crescer para poderem contribuir ofensivamente. Eu sei que tem ótimos defensores que ficaram lá, mas talvez a ideia nem seja essa, né, Lucas? Talvez a ideia seja de fato dar um passo atrás e reconstruir, coisa que o Spurs nunca fez. E assim, o Spurs desde 2012, antes deles chegarem naquelas duas finais, já tinha muita gente sacramentando o final do Spurs. Eles aguentaram enquanto puderam, inclusive ganhando títulos. Mesmo quando foi varrido, né, em 2010 pelo Phoenix Suns, era visto, pronto, acabou agora. Se até o Suns tá ganhando do San Antonio, é isso. Já era. Agora a gente pode falar finalmente de final de ciclo, porque todo mundo aposentou, o Duncan aposentou, o Parker foi trocado antes de aposentar, o Ginobili já tinha aposentado. Acabou mesmo, acabou esse ciclo. E os Spurs ainda tentaram mais algumas coisas, né, com Aldridge primeiro, depois Aldridge e DeRozan. Não deu. O time do Spurs hoje não é competitivo para jogar nessa NBA, pelo menos lá no topo, né, entre os 4 primeiros, brigar por ser sede. Então, acho que é um movimento de retração, Lucas. Eu acho que... E aí eu fico um pouco chateado, assim, pela falta de carinho que o DeRozan recebeu, pelo menos da torcida dos Spurs. Todas as vezes que eu elogiei os Spurs, não digo lá nos Estados Unidos, eu digo os nossos ouvintes que gostam do Spurs, todas as vezes que eu elogiava o DeRozan, eu era muito maltratado pela torcida dos Spurs aí, porque achavam que a juventude que tinha que jogar, né? Ou era o Derrick White, ou era o DeJounte Murray, agora é o Caldinho. E a galera não gostava muito do DeRozan não, Lucas. Infelizmente eu tenho que trazer isso aqui. Ele representava... Era a prova máxima da traição de Kawhi Leonard, né? Assim como via a torcida do San Antonio Spurs, né? É o batom na cueca? Pode ser, era a prova, né? Mas o que acontece, né? O Keldinho veio da troca do Kawhi, né? Ele foi a escolha que o Toronto Raptors tinha naquele ano, que vem para o San Antonio Spurs junto com o DeRozan. E o San Antonio acaba escolhendo o Keldon Johnson, uma ótima escolha para o lugar que ele foi draftado, e um jogador muito promissor, né? Então, não sobrou para ele, se arrancou, sobrou com o DeRozan mesmo, que na carreira é um jogador de 20 pontos por jogo. Em todas as temporadas pelo San Antonio Spurs fez mais de 20 pontos por jogo, mas de fato ele não vai liderar o seu time a títulos, a finais de conferência, muito menos na Conferência Oeste, né? Ele foi um jogador de 27 pontos por jogo já lá pelo Toronto Raptors, mas era um time que sistematicamente era eliminado nos playoffs com sobras por LeBron James, né? Então, ele não é esse jogador que coloca ele em qualquer time que esse time vai se tornar competitivo imediatamente, né? E o San Antonio era acostumado a ter esse tipo de jogador, Guilherme. Desde que Tim Duncan chegou por lá, o San Antonio sempre teve pelo menos um jogador desse no elenco, e o DeRozan não era, e não é culpa do DeRozan ele não ser, né? O San Antonio não conseguiu se entender com o Kawhi Leonard e acabaram desfazendo precocemente essa parceria que já tinha rendido 2 finais, um título, um MVP de final, e uma melhora ano a ano de Kawhi Leonard, né? Então acabou não dando certo esse casamento. DeRozan vem, torna o San Antonio Spurs ainda um time de briga por playoff, mas não é o suficiente, você está preso no limbo. E agora essa saída meio que apaga essa passagem do Kawhi, essa troca do Kawhi, embora tenha ali o Keldon Johnson, ele foi uma escolha que veio depois e tal, ele não é uma prova viva da troca, né, como é o DeRozan
O Porro também ninguém se importa, né? Vamos falar a verdade aqui, o Jacob Porro, as pessoas que gostam dele, merece todo carinho, mas ninguém olha pra ele e fala, lembra o Kawhi tava aqui e veio o Jacob Porro, né, em troca. Então o DeRozan... Palavras bem duras, hein? Não, médias, né? Não, achei duras. Acabei de mandar todo carinho pra quem gosta dele. Ele é um jogador que tem o seu lugar, mas esse lugar dificilmente é como titular e levando o time a vitórias, né? O Jacob Porro é um jogador de rotação. A gente vai falar da rotação do San Antonio Spurs com profundidade lá no Fadinha, Guilherme. Mas esse San Antonio Spurs, então, vai para a temporada agora sem esse jogador de 20 pontos por jogo, sem uma referência clara ofensiva, e tudo bem. Em busca do desconhecido, Guilherme. E muitas vezes é bom isso na NBA. Você está com um time que você vai conhecer o que eles são capazes, né? Ainda mais com um time tão jovem como o San Antonio Spurs. Vai jogar sem pressão de vitória, sem pressão de classificação para playoff. Uma página em branco aí. E o San Antonio vai preencher com belas letras negras e prateadas, Guilherme, para ficar dentro do tema da equipe. Ok, em algum momento eu pensei em Jean Giovanni, né, que tinha letras douradas num papel bonito, né? Cantinho rabiscado no verso. Né? Mas acho que é outra coisa, né, que você tá falando. É outra coisa. É outra coisa. Lucas, não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, Guilherme. Muito menos sobre chegar no topo do mundo e achar que venceu. Lucas, um convite que a gente sempre faz aqui é para que quem gosta do Café Belgrado pode estar usando aí, eu estou usando o gerúndio nessa construção, pode estar usando as camisas do Café Belgrado, como nós estamos, né? Quando gravamos esse podcast nesse momento, estamos vestindo o Odyssey, a marca que faz as camisas do Café Belgrado e várias outras, do NBA das Minas, por exemplo. Eles fazem também, Basqueteiros, né? Também está na Odyssey, Big Tree. Então tem vários podcasts aí que tem camisas lá na Odyssey. Fica o convite aí, hein? Odyssey, WODYSSEY. Use o Odyssey, você vai encontrar lá no Instagram. Ou vai no Belgradão, desce lá que você vai ver. Ou em breve a gente vai postar de novo lá. Camisa do Belgradão, R$ 69 e com cupom, com 10% de desconto. Se você comprar 3 camisas aí, você ainda ganha frete grátis, né? Então tem muitas possibilidades aí de você estar adquirindo suas camisas Odyssey. Tem Belgradão, tem estilizados. Gibas neles tem também, mas eu nem ia falar essa. Tem o agasalho do Belgradão, que é dois modelos diferentes, né? Baby look, tem caneca, tem coisa bem legal lá. Fica o convite aí para ver e visitar o Odyssey e adquirir sua bela peça do Belgradão e sair por aí usando essa camisa, que é muito bela. Guilherme, eu tenho um convite agora como meu destaque final, que é o seguinte: você que gosta do Café Belgrado e não escutou ainda os episódios exclusivos do Café Belgrado, baixa o aplicativo da Aurelo e assina o Café Belgrado por lá. Por que eu estou dando essa dica de assinar o Café Belgrado por lá? Se você não assinar por lá, assinar pelo Apoia-se, pelo Pix, pelo PicPay, você vai ter acesso ao Belgra System, que é lindo, é belíssimo, sem demagogia. É um sistema maravilhoso. Mas se você assinar pela Aurelo, você vai poder ter a estabilidade, digamos assim, de poder ouvir o episódio aberto, esse que a gente está falando agora, e o fechado no mesmo lugar, né? É um aplicativo exclusivo de podcasts e que você consegue ouvir o podcast exclusivo assim que você apoia. Então, assim que você apoiar lá na Aurelo, você não precisa esperar nada, já fica liberto para você o episódio exclusivo do Café Belgrado. E aí tem Fadinha, tem Renato, tem El Gringo, tem todos os episódios exclusivos. Então, baixa o aplicativo da Aurelo, O-R-E-L-O, e procura lá, Café Belgrado, tá na primeira página, sempre tem lá assim, Aurelo indica, e tá lá o Café Belgrado. E o Café Belgrado também é remunerado se você escutar o episódio, qualquer que seja, mesmo que não seja apoiador, né? Então fica o convite para você baixar o Aurelo, mesmo que você não vá apoiar, mas se você não apoiar, eu te pergunto, né? Onde está o seu coração? Você já checou se ele tá batendo mesmo, se você tá vivo? Então apoia o Café Belgrado, de preferência o plano de R$20, que é o plano Insider, que você entra no nosso grupo do Giannis e a gente vai trocar uma ideia gostosa lá no grupo do Telegram. É isso, a partir de R$9 você tem acesso aos podcasts, como o Lucas contou aí, e aí não são só da série Fadinha, né? É a série Fadinha, Free Agency, Doideira Intensa, é isso? Doideira Intensa? Não, Doideira Intensa. Você Doideira Intensa. Doideira Intensa, nossas humildes análises, mas não só, né? Vai ter o Reinado, vai ter El Gringo, vai ter... Já tem, não é vai ter, já tem lá. Você vai ter acesso se você apoiar, isso. Né? Mas já está disponível lá no app da Aurelo. É um aplicativo muito bom, de verdade, para quem gosta de podcast. Baixa lá, me diga se eu estou falando alguma besteira. É muito legal. Então fica o convite aí. O meu destaque final é para que você nos siga na Twitch.
porque estamos transmitindo atualmente o Mundial Sub-19, também transmitimos essa semana o pré-mundial europeu, a versão do Mundial classificatória para o Mundial disputada na eliminatórias, Europa. Guilherme, pode falar eliminatórias. Eliminatórias para a Copa do Mundo, melhor assim, né? Eliminatórias para a Copa do Mundo do continente europeu. Então, já teve jogo, semana que vem vai ter mais. Essa semana, reta final aí, semifinais e finais esse final de semana. A gente está gravando no dia 13, na tarde do dia 13. E nesse sábado nós vamos ter rodada dupla. Brasil vai disputar, não é bem o torneio principal, é o torneio C. Semifinais do torneio C. Disputa aí de 13º. A competição é que importa, né, Guilherme? Onde está o Brasil, onde importa, onde está o nosso coração. É isso, é a principal competição. 13º ao 16º, amanhã Brasil e Taiwan. Uma partida importante para o Brasil aí, garantir a presença na final C. E as semifinais a gente transmite também ao 12h30. Um jogaço, aço, Austrália e Mali. Vai ser espetacular. O Mali vem com uma geração incrível, a Austrália é fascinante também, um timaço. Então, esperamos vocês lá. O jogo do Brasil contra Taiwan é 6h. Essa é uma possibilidade para você vir fazer companhia pra gente, nos deixar muito felizes e trocar uma ideia. Né? Uma ideia com a família aí, das atletas brasileiras que sempre colam no jogo. E falar de coisas belas, né? Falar de coisas, dessas vezes só coisas belas, porque 6h já vem com café, né? Então fica o convite. Se você quiser ficar virado, também pode, né? Fica virado de sexta para sábado e já chega no caos. E se você for amigo aí do Certezas, do Casimiro, da galera da TNT que domina lá, ou até do Gaulês, quem sabe, avisa eles. Lady Driver, né? Lady Driver. Avisa ela que a gente vai ficar às 5h50, a gente vai abrir a transmissão e aí é a chance de raid, né? A nossa maior chance de raid da história. Então, por favor, se você conhece alguém deles aí, dê essa moral pra gente. Ou se você é um deles, né? Se você é um deles. Porque, cara, vai ser bem difícil encontrar gente pra ver esse jogo com a gente, viu? Mas aqui é Belgradão, compromisso com a seleção brasileira. Forte abraço. Valeu.